Vamos lá, meus irmãos. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 18, está escrito: Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e o humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. O apóstolo Pedro, ele se ocupou até então a muitos ensinamentos no contexto da nossa vida espiritual diante de Deus, tá bom? Na ocupação da nossa própria vida, que é a individual, na edificação como casa espiritual, como sacerdócio real, nos apresentando diante do Senhor. Passa agora, a partir desse momento da carta, algumas exortações da nossa vida prática, do nosso dia a dia. Nós estamos, evidentemente, aqui num contexto, numa época em que existiam os grandes senhores e também existiam os escravos. E naquela ocasião, os escravos também começaram a se converter. O Senhor Jesus começou a alcançar essa classe social daquela época e passaram a servir ao Senhor Jesus Cristo. E aí começou a ocorrer algum tipo de problema, que começou a haver a insubmissão aos senhores, tá bom? E Pedro, ele traz aqui então um ensinamento para estes que eram servos. Sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Que Senhor? Aqui não é Senhor, não é Deus. Você pode olhar aí para a sua Bíblia, que aí está com a letra minúscula. Então, o dono daquele servo era o senhor, aquele homem rico que tinha os seus servos, os seus escravos nas suas fazendas, nas suas casas. E a recomendação do apóstolo Pedro é que esses homens servissem com temor ao seu senhor. E olha o detalhe interessante aqui do texto bíblico, como ele é forte, que a recomendação do apóstolo Pedro aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, é que não deveria haver sujeição ou submissão somente àqueles que eram bons e humanos, né? Mas também ao mal. Aquele que era um senhor déspota, tirano, também deveria haver sujeição do escravo a esse tipo de senhor. Não poderiam escolher servir somente aquele que era um senhor legalzinho, bonzinho, né? Ou seja, eu só vou me sujeitar, eu só vou ser submisso a alguém que me seja conveniente. Não. Você deve se submeter, você deve ser sujeito a todos os tipos de senhores, diz o apóstolo Pedro. E ele mostra a razão disso.
porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Ora, agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus. Que consciência? O dom que Deus deu. A graça maravilhosa de Deus derramada em nós, o amor de Deus em nossos corações. Esse amor de Deus em nossos corações que nos traz uma transformação, uma mudança de vida, um modo de viver diferente daqueles antigos modos. Naquela ocasião, quantos escravos não se rebelavam contra os seus senhores, promovendo então amotinações por causa da maldade dos seus senhores. Agora, quem está na presença de Deus não deve mais ter esse tipo de comportamento. Tem que demonstrar diante dos demais que houve realmente mudança de vida. Por causa do quê? Da graça de Deus. Então, por esta razão, vamos sofrer agravos, padecendo injustamente. E aqui eu já quero fazer a primeira aplicação da nossa mensagem para trazer para hoje no nosso dia a dia. Não é realmente o que nós temos visto, pessoas que dizem servir ao Senhor, que dizem ter encontrado o Senhor Jesus Cristo, que se entregaram a Cristo, mas muitas das vezes são pessoas insubmissas, não compromissadas com horário, não mais fiéis aos compromissos que assumem, não tendo a sua palavra como verdadeira, não honram a palavra, não honram mais o seu próprio nome. É o mesmo contexto que nós temos. Não há mais a ideia do escravo e do senhor. No entanto, nós temos o tipo de comportamento semelhante hoje. Pessoas que na igreja não querem obedecer pastor, filhos que não querem obedecer mais os pais, os mais novos desrespeitando os mais velhos, os bons modos não existem, não existe mais no trabalho. Então, aqueles que têm o seu serviço, têm chefe, têm líder, só porque o líder não está de acordo com o pensamento dele, ele já não quer mais obedecer, ele não quer mais se sujeitar. Hoje nós estamos com uma geração que quer viver do seu próprio jeito. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos submissos a Deus, a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ela tem nos ensinado? Olha, nós temos que ser submissos aos nossos senhores. Você tem que obedecer a quem? Então, preste bem atenção. Se nós não temos condições de obedecer àqueles que estão à nossa frente, aqueles que nós vemos, como que nós vamos obedecer a Deus que não vemos? Então é o princípio da sujeição, da submissão, da obediência deve existir. E isso por causa da graça de Deus que está presente em nós. Sofra agravos, padecendo injustamente. E daí? Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Volta aí para o contexto do escravo daquela época, que se amotinava, que de repente queria fugir e que eram pegos lá de surpresa. O que ia sobrar para eles? Ora, ia ser levado de repente lá para aqueles que eram responsáveis pelas disciplinas. Ia ser levado para um carrasco, e esse ia esbofetear, e esse ia chicotear para discipliná-los, para que eles não viessem mais a cometer tais erros. Ora, se a pessoa é esbofeteada e sofre porque deve, que glória que existe! Hoje, vou aplicar novamente, os cristãos dos dias atuais têm tantas aflições, passam por tantos problemas, mas muitos deles porque procurou.
procurou problema, procurou aflição. E daí está pagando o preço, está sofrendo, mas por causa do quê? Por causa do próprio erro, por causa da própria falta de vigilância. Então nós precisamos ser confrontados com essa palavra e notar se há em nós algum tipo de comportamento em desacordo com a palavra de Deus e com as normas também do lugar onde nós estamos vivendo, para que nós não venhamos sofrer danos pelos quais nós somos merecedores. Porque se for esse caso, que glória haverá nisso? Deus não vai fazer nada por nós, porque somos merecedores deste castigo. Mas, se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Então, o que Pedro está dizendo? Está dizendo que você não merece a correção, você não fez nada de errado e você está pagando um preço alto por causa de um erro que não cometeu. Ora, neste caso aqui, sois afligidos e os sofreis. Olha o texto bíblico, irmãos. Porque neste caso, eu não fiz nada errado, e eu estou padecendo a correção, então vou me rebelar, então eu vou me revoltar, porque eu estou fazendo tudo certinho e eu estou sendo corrigido. Não, também não. A palavra de Deus diz que é para sofrer o dano. Então Pedro escreveu aqui, sois afligidos e os sofreis, ou seja, está sofrendo calado, está sabendo que está errado. Às vezes, no contexto cristão, há pessoas que são perseguidas por outros e querem tomar providência. Chega no pastor, mas eu estou certo, eu não fiz nada de errado, tudo bem. Se você não fez nada errado, você é a vítima. Fique quieto, sofra o dano, porque isso é agradável a Deus. Irmãos, isto é o Evangelho. Muitas das vezes as pessoas falam que viver o evangelho é difícil por causa das perseguições, dos problemas que existem no contexto de mundo. Não, o maior desafio de viver o evangelho, de viver como Jesus viveu, é exatamente isso aqui. É você sofrer um dano que você não merece. É passar por um sofrimento do qual você não fez nada por merecer aquilo. E mesmo assim você está sofrendo. Mesmo assim você está continuando a caminhada. Mesmo assim você está de cabeça erguida. Mesmo assim você está perdoando. Mesmo assim você continua amando. Isto é cristianismo. Isto é vida transformada. Isso é vida mudada. Cristianismo, irmão, e vida transformada não é mudança de religião. Mudar de religião não resolve o problema de ninguém. O que resolve é a presença de Jesus Cristo em nós. E quem tem Jesus na vida, aí sim vai sofrer esse dano. Por quê? Porque Ele deu-nos exemplo. Ele nos deu. Verso 21. Porque para isto sois chamados. Isto o quê? Para o sofrimento. Para sofrer o dano, para ficar calado e para esperar na graça do Senhor. Olha o exemplo de Jesus. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Quando Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. As pessoas hoje estão pensando em seguir a Jesus, sabe para onde? Para o caminho da vitória, para o caminho da casa própria, para o carro bonito, para uma vida de honra na terra. E é para isso que você está querendo seguir a Jesus? Jesus deixou a sua glória e veio a esta terra para sofrer aqui. Era rei dos reis, senhor dos senhores, e como que foi tratado aqui? Como que os homens ouviram e o reconheceram aqui como simplesmente um galileu?
de um lugar onde não via nada de bom, como disse Natanael. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pois é. Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes padeceu tudo aqui no período que estava preparado para ele. Padeceu por mim e padeceu por você. E agora dizemos-nos cristãos, queremos padecer por amor ao seu nome? Queremos sofrer os restos das aflições de Cristo? Não, não queremos. Uma coisinha que acontece, às vezes um amigo, às vezes um parente que não me entendeu bem, eu já quero tomar a providência, já quero levar para a justiça, já quero buscar os meus direitos. Quais são os nossos direitos? Pois este é o Evangelho. Você está disposto a viver o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Viver como o Senhor Jesus Cristo viveu? Então, deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus era justo. Jesus era santo, Jesus não ofendia ninguém, Jesus não maltratava ninguém, Jesus era impecável no seu comportamento. Será que nós somos desse padrão? Nós estamos nesse nível? Realmente somos vítima? Realmente, somente somos vítima? Nunca fizemos mal para ninguém? Nunca tratamos ninguém com leviandade? Será que nós somos tão merecedores de justiça, de que Deus ele se levante por nós e vá lá e derrame fogo do céu sobre os nossos inimigos? Às vezes é apenas um capricho do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, em querer ser melhor do que os outros. Deus não nos chamou para isso. O Senhor Jesus nos chamou para viver nesta vida de uma forma justa e piamente, andando conforme ele andou. Eu vou terminar a mensagem aqui e amanhã nós vamos continuar do versículo onde paramos aqui. Mas hoje fica esta mensagem para a nossa meditação, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que não tendo pecado, mas sofreu o pecado dos outros, não dele, dos outros, deixando-nos o exemplo. Então nós estamos no mesmo nível de todos os demais na face dessa terra. Em nada, absolutamente nada, somos melhores que ninguém. Então, por que não submeter? Por que não nos sujeitar? Por que não estar debaixo da graça do Senhor e esperar inteiramente na graça dele? Não com desejo de ira, não com desejo de vingança, mas ao contrário. Às vezes sempre orando por aqueles que nos tratam mal e orando a Deus falando: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E quando o Senhor enxergar dentro de nós este sentimento, então estaremos preparados para receber as bênçãos e as providências de Deus. E as nossas orações, então, serão respondidas por Deus, porque daí estaremos vivendo conforme o padrão que Ele tem para nós. Qual é o referencial? É a palavra de Deus. Leia mais, estude mais, porque aqui está o referencial. Este é o verdadeiro evangelho. Que nós venhamos a viver isto e viver para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.